Versículo 37, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia que nele está tocando, quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Respondeu-lhe Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois não tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Como você está hoje? Você está em paz? Você vive em paz? Uma mulher, um dia, aliás, um dia não, durante um bom período da sua vida, ela fazia o que queria, vivia do jeito que queria, longe de Deus, porém não desfrutava de paz, por causa dos seus muitos pecados. Até que num dia qualquer, era para ser um dia qualquer como todos os outros, ela teve um encontro inesperado e surpreendente com a pessoa de Jesus Cristo. E a vida dela, então, foi virada de cabeça para cima. Tudo ficou mais bonito. A Bíblia não diz, mas eu acredito que até a comida ficou mais gostosa. Os cheiros se tornaram outros. O sorriso dela já não era mais uma simulação de felicidade, mas aquela alegria que vem de dentro. Porque a transformação que Cristo opera é de dentro para fora. Todo aquele peso do pecado, da culpa, da vergonha que todos nós conhecemos, que o pecado impõe sobre nós, ficou no passado. Aquela sensação do novo, a sensação da pureza, da leveza de Cristo, que ela não conhecia. Acho que todos já experimentaram aquela sensação de alguma coisa está faltando, alguma peça que não se encaixa. E então, quando você finalmente encontra, você logo percebe, falar: é isso que eu sempre estive procurando. E ela reconheceu, era de Jesus que eu precisava. Então, as coisas de fora, externas, continuavam exatamente as mesmas. Só que a maneira dela encarar a vida e enxergar as coisas tinha mudado. Porque os olhos dela foram como que destampados para uma nova realidade, a realidade de Deus.
E essa realidade que abraçou a vida dela. Nesse episódio aqui, o evangelista Lucas não nos informa, mas fica implícito o quê, irmãos? Que quando ela entra na casa desse Simão fariseu, ela já tinha sido anteriormente perdoada. Ele deixa claro aqui. Jesus fala assim, aquele que muito amou, a quem muito foi perdoado, muito ama. Então, a gente não sabe quando ela foi perdoada, em que circunstância, como foi a situação. Nós sabemos que aquilo aconteceu. Por isso, que quando ela ficou sabendo que Jesus estava na casa desse tal Simão fariseu, ela não pensou duas vezes. Ela invadiu aquela casa, mesmo sabendo que a reputação dela ia fazê-la ser uma pessoa não grata ali, não bem-vinda, criticada, né? Mal olhada naquele lugar. Mas ela foi. A gente estranha hoje, na nossa cultura, fala assim, como que alguém, ainda mais uma que tinha fama de pecadora, conseguiu entrar na casa de uma pessoa importante, um Simão fariseu. Né? É costume na sua casa entrar um penetra nas suas festas? A primeira festa que a gente teve, quando a gente foi para Guararapes, meu filho era pequeno, né? Eu era pequeno ainda, teve a festa de alguém lá e uma coleguinha da igreja, na idade da Lulu, assim, um pouquinho mais velho, falou assim, Theo, vamos lá na festa de fulano. Eu falei assim, mas eu não fui com festa, não tem problema. Então, a primeira vez que ele foi igual essa mulher pecadora, sem convite. Só que, gente, naquele tempo não era algo muito esquisito. Os estudiosos dizem, dentre eles o Dr. Barclay, na sua Bíblia de Estudo, de que era comum, quando alguém recebia em sua casa um rabino, um rabi, outras pessoas também serem aceitas, ainda que não assentassem à mesa, eles poderiam desfrutar das pérolas de sabedoria que esse rabi trazia. Então era muito comum, não era estranho esse fato. E o texto também diz que eles se reclinavam à mesa, né? A mãe de você, desde que você era pequeno, fala assim, não se debruce na mesa, não é? No Brasil é falta de respeito. Mas ali não, a mesa era baixinha, né? Eles se reclinavam mesmo à mesa, e por isso a mesa baixinha, o assento baixinho, os pés tinham que ficar para trás. Daí a facilidade com que ela teve para ungir e beijar os pés do Senhor Jesus. Isso aqui é apenas um detalhe cultural, porque senão a gente acha muito estranho, né? Deve ser uma anã para entrar debaixo da mesa e beijar o pé de Jesus. Esqueça a nossa mesa ocidental, tá bom? Ok. Aqui nós vemos esse fariseu julgando a situação toda no versículo 39. Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando. E que tipo de mulher ela é? Uma pecadora. Nessa avaliação, a gente vê que ele erra grotescamente, né? Ele comete uma avaliação triplamente equivocada. Ele erra. A gente tem três personagens principais aqui. Temos o próprio fariseu, né, o anfitrião, temos Jesus, que era o convidado de honra, e temos essa mulher que foi penetra, a pecadora. E ele avaliou os três igualmente de maneira equivocada. Primeiro, ele erra sobre Jesus. Para ele, Jesus era um rabi famoso, um profeta. Por isso, ele simpatizava pela posição de Jesus, né, por quem Jesus representava. Ele não tinha interesse nenhum em Jesus, tanto é que ele não mostra cortesia alguma. Não lava os pés, não saúda. É como for alguém na sua casa e você não dá nem um café para ela, né? É uma descortesia muito grande. Então, ele recebe Jesus do caráter de profeta. Esse foi o primeiro erro dele. Porque estava ali quem era mais que um profeta. Ele era o próprio Filho de Deus. E ele não sabia, né? Deus estava ali. E ele não recebe a altura. Segundo o erro dele na avaliação, é sobre essa mulher. Ele disse, ele saberia quem é, uma pecadora.
era conhecida como pecadora por toda a comunidade. Comunidade pequena, né? Então, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Eu já morei em cidade pequena. Gente, eu lembro que a gente comprou um sofá vermelho. Todo mundo estava sabendo. Né? Eu não sei como acontece. Exatamente. A gente espirra na cidade pequena, o vizinho já traz chá para você. Né? Então, ali era mais ou menos assim, todo mundo sabia. E não apenas pecadora. A Bíblia fala que ela era uma mulher que tinha muitos pecados. Era a avaliação dele, mas ele estava errado. Estava muito errado. Por quê? Não que fosse problema ela ter pecado para Jesus, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Né? Para Jesus não tinha problema. Mas Jesus deixa claro aqui que toda aquela demonstração extravagante de amor, gente, é um amor que não tem tamanho. Né? O tempo todo, aos pés de Jesus, molhando os pés de Jesus com um perfume caríssimo, aquele perfume mais caro que você tem, que ela guardava só para usar nos domingos. Você tem perfume de domingo? Né, então, um dia você vai ter que quebrar esse vaso. E estava ali, demonstração. Por quê? Uma demonstração de gratidão. Gratidão por quê? Porque ela sabia que quem estava ali é aquele que perdoara de todos os seus pecados. Ela sabia que Jesus era Deus, pois somente Deus pode perdoar os pecados. E por isso, mesmo ela sabendo que ia encontrar um ambiente hostil, desfavorável para ela, onde ela não era bem-vinda, que seria julgada, ela seria desprezada, e como ela foi de fato, mesmo assim, ela foi. Então ele errou. Não estava ali uma pecadora. E finalmente ele errou sobre si mesmo. Por quê? Porque nesse julgamento todo que ele faz, está implícito o seu sentimento de superioridade. Eu sou mais. Porque ninguém vai desprezar aquele que está acima. A gente despreza quem está embaixo. Não é? Ele achava, se sentia superior. Ele podia apontar o pecado do outro. E Jesus já tinha falado lá em João 10, né, aquela máxima, aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Eu acho que eu devo ter contado aqui uma das experiências assim, mais assim, tristes, que eu senti vergonha em nome da igreja. Era uma madrugada, na época que eu fazia evangelismo de rua, por volta das 2 da manhã, e uma moça do job estava já no fim do expediente, porque não estava de pé, estava sentada, ali na Avenida da Liberdade, então eu me sentei, também estava indo para casa, já estava bem cansado, ia dormir, e a certa altura da conversa, ela me conta aquilo que aconteceu com ela, poucos dias atrás. Ela falou assim para mim, eu sempre me identifico como um servo do Senhor Jesus Cristo, e não como um cliente. E ela pegou e falou assim, olha, tantos dias atrás, eu acordei tão vazia, tão triste, e eu estava sentindo necessidade de Deus. Então eu decidi ir mais cedo e pegar um culto naquela igreja. Ela mostrou uma igreja muito bonita, bonita mesmo. Eu sempre gostei daquela arquitetura. E esse pessoal que tem consciência do próprio pecado, tem uma certa reverência, respeito pelas coisas de Deus. Então, eu falei assim, eu sentei no último banco daquela igreja grande, evangélica. Parece que não tinha começado o culto ainda, mas tinha uma conversa entre as senhoras lá na frente. E então, prontamente, uma senhora, não sei se é diaconisa, quem que era, ela veio lá da frente, andando pelo corredor, até chegar na frente dela. Aí meu coração estava aquecido, né? Falei assim, olha que bom, né? Tá, não começou o culto, estão recebendo, igual as nossas recepcionistas.
Até que aquela senhora olhou para ela e falou assim: jovem, você não pode permanecer aqui, porque vai trazer impureza para a casa do Senhor. Gente, eu chorei com aquela moça. Eu não sei quem é aquela senhora, mas ela é uma herdeira espiritual de Simão, o fariseu. Gente que se acha mais, que tem o direito de julgar os outros, cheia de preconceitos, que não consegue enxergar o próprio pecado, que age dessa maneira abjeta, que desonra a Jesus Cristo. Aquele ambiente que deveria ser o mais convidativo na face da terra, se tornou naquele dia, não estou julgando a igreja, é uma pessoa que errou. E também não estou falando que ela é uma péssima pessoa, talvez aprendeu assim, mas naquele momento era um reduto de gente espiritualmente cega. Que o Senhor guarde para que essa igreja jamais se torne um lugar assim. Todo mundo tem que chegar aqui e se sentir bem-vindo, porque assim era com Jesus. Qualquer um chegava em Jesus, o reconhecia como Deus, se dobrava diante de Deus. Nós vamos destruir esse templo, se assim Deus permitir, construir um templo novo. Eu tenho um desejo no meu coração, que eu não falei para a diretoria, mas eu gostaria muito, sabe, que a gente tivesse lá na frente uma placa assim, bem vistosa, para que todo mundo que entrasse pelo portão conseguisse ler. E o conteúdo dessa placa, geralmente é bem-vindo em nome de Jesus, né? Eu quero fazer um negócio contrário, né? É proibido a entrada de pessoas perfeitas. E assim, todas as mulheres pecadoras de Suzano vão poder entrar aqui, né? E os parentes de Simão, o fariseu, vai procurar outra igreja, porque aqui não vai ter espaço. Jesus estava em pessoa, irmãos, na casa de Simão. Já pensou? Pouquíssimos, há 2000 anos, tiveram esse privilégio de receber na própria casa. Gente, é um negócio, eu penso, esses crentes, aqueles que se converteram, na eternidade, acho que gente do mundo inteiro, falei, cara, como é que foi receber Jesus na sua casa? Né? É um negócio muito bom para contar, né? Para se vangloriar mesmo. Privilégio que ele teve. E ninguém como ele desperdiçou essa oportunidade. Se depois ele se converteu, foi para o céu, ele vai receber bullying no céu. Ah, não, no céu não tem bullying, né? Sorte a dele, porque senão ia receber. Cara, seu tonto! Jesus estava ali, meu irmão. Por que você fez isso? Né? Perdeu a oportunidade de reconhecer Jesus e a oportunidade de se arrepender. É o que ele precisava. Pois estava cego e não sabia. Verso 47, olha o que Jesus fala: portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Na NVT, ele tem um detalhezinho que ajuda a se entender melhor aqui. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, e por isso ela demonstrou muito amor por mim. Então aqui está claro. Tá certo? Ali, quando ela estava beijando e se dobrando diante do Senhor, é porque ela já tinha sido perdoado antes. Aquilo tudo ali era uma demonstração, um reconhecimento. Ela estava dando valor àquilo que ela recebeu. Por isso, entenda, primeiro o perdão, depois o amor. O nosso amor por Cristo é sempre uma resposta nossa ao reconhecimento, né, do perdão dele. O amor dessa mulher, então, é resultado direto do perdão que ela recebera do Senhor Jesus. E isso é um princípio nas Escrituras. João, o discípulo amado de Jesus, ele deixa lá na primeira carta, capítulo 4, versículo 19, fala o quê? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, entende? O nosso amor sempre é resposta. Sempre é resposta. Jesus sempre dá o primeiro passo, Ele sempre toma a iniciativa de nos alcançar. Agora, por que então no verso 48 Jesus diz assim:
seus pecados estão perdoados. E antes, existe uma nota, né, falando que eram muitos pecados. Se Jesus já tinha perdoado previamente, né, previamente não, anteriormente, nessa fala, eu concluo, sabe, o cuidado pastoral de Jesus naquela situação. Como disse, se Jesus mesmo fala, olha, tudo que ela está fazendo é resposta, né, ao amor que ela recebeu de mim, ela está me amando, Jesus simplesmente está tornando público o perdão que antes ela já recebeu. Talvez foi um momento só os dois, né, um momento privado. Agora Jesus torna público. Ele confirma diante de todos aqueles convidados que estavam julgando e criticando aquela mulher, mostrando que ela já foi perdoada. Não é uma pecadora que está aqui. E daquele jeito também ele estava confrontando todo esse preconceito do fariseu, colocando ele no seu devido lugar, porque Jesus não se dobra diante dos grandes. E eu vejo assim o cuidado de Jesus, sabe o quê? De restaurar publicamente a imagem, a dignidade daquela mulher. E a igreja tem esse papel, sabe? A gente acolher, não importa quem quer que seja que está lá, né? O pecador mais notório da nossa região, a gente tem que acolher e falar assim, não, ele é um dos nossos agora. Sim, ele pecou muito, mas ele foi perdoado. Hoje ele pertence à família de Cristo, hoje ele é meu irmão. Nós temos que ser os primeiros a abraçar, né, a conferir dignidade àqueles que perderam por causa do pecado. Aí os outros convidados, verso 49, começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus deixou eles no vácuo, gente, porque ele não responde. Ele podia dar uma carteirada, né? Podia ou não podia? Podia, mas não fez isso. Paciência, Jesus tem limite, né? Tem limite. Ele fala com quem lhe interessa. Ele olha para aquela mulher e diz, sua fé a salvou, vá em paz. Veja bem, é a fé, não aquela demonstração extravagante que a salvou, foi a fé dela que salvou. Efésios 2, 8, 9, 10, ele fala isso, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. Então, a fé, você não precisa chorar para ser perdoado. Alguns aqui são mais emotivos, né? Seria fácil ser perdoado. Outros fica mais difícil, né? Alguém imagina aqui o nosso irmão Geraldo Rattori chorando em lágrimas, está perdido, né? O irmão Luiz, alemão raiz, jamais, gente, jamais. Cada um tem um jeito de se expressar, mas o que salva, não tem problema, porque o que salva é a fé. É a fé que nós temos em Cristo. Jesus não disse para essa mulher, olha, agora vá e vê se melhora, hein? Toma jeito. Ele não fala isso. Agora vá e faça por merecer, toma vergonha na cara, né? Prove que você mudou. A igreja muitas vezes faz isso, mas Jesus não faz isso. Isso é maravilhoso. Olha a confiança que ele põe em nós. Porque Jesus perdoou. Todo mundo sabia que Jesus tinha perdoado, que Jesus tinha colocado nela a sua confiança. Jesus estava arriscando essa reputação. E ele faz isso conosco também, não é? Jesus confia em nós. O dia que ele me perdoou, ele confiou em alguém que eu mesmo não me confiava. Mas é a confiança dele que transforma. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Que coisa fantástica. Saber dar confiança. Isso é poderoso demais. Quantos homens eu já vi que, por coisa menor, está numa situação de assédio. Fala assim, nem precisou pensar em Deus. Falou assim, eu tenho uma mulher em casa que confia em mim. Ele acha aquilo poderoso.
No início do casamento, eu lembro como era algo fantástico. Eu morei muitos anos sozinho, solteiro. Voltar e ter alguém me esperando. Isso é impagável. E a gente tem alguém que não está nos esperando, mas ele nos acompanha a cada momento. Está nos confiando. Isso é poderoso. Ele não fala nada disso, mas ele fala, mas vá em paz. Porque o problema central, Jesus já resolveu para ela, perdoou o pecado. Ele agora falou, vá em paz. Porque depois da vergonha pública dessa mulher, depois da culpa, do julgamento, do apedrejamento social, Jesus declara o que somente ele poderia declarar, né? Os seus pecados estão perdoados. Gente, se você ainda não foi impactado com essa palavra um dia na sua vida, com essa frase de Jesus, você ainda não se tornou um crente. Porque só se torna um crente no Senhor Jesus quem um dia se encontrou com Deus que é santo, santo, santo. E diante da luz da sua santidade, reconhece a vileza do seu próprio pecado e entende que esse Jesus que é santo, me perdoa e me purifica de tudo. Isso explode a nossa cabeça. Isso transforma. Isso muda a gente de um jeito fantástico. Agora ela tinha condições de seguir em frente. Porque se ninguém estava confiando nela, acreditando na mudança dela, Deus estava acreditando. E ela estava reconciliada com Deus, ela foi restaurada. A sua alma estava finalmente experimentando descanso. Porque Jesus fala isso, né? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Né? Para quê? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quem vai até Jesus tem descanso. Essa mulher não tinha descanso. Ela era atormentada dia e noite pelos homens, pelas setas acusadoras do inferno e pela falta de paz, porque o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59:2 fala isso. Quem foi esse que disse, vá em paz? Foi aquele que providenciou o meio para isso, porque não é só de falar, ele fez. Romanos 5:1 diz o quê? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que falou, depois providenciou o caminho, que foi o seu próprio sangue na cruz. Quem foi esse que disse, vá em paz? Foi aquele que eliminou o horror da morte e resolveu o problema do pecado. Porque lá em 1 Coríntios 15 ele fala, quando porém o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá o que está escrito. Vencida, derrotada, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É esse que disse, vá em paz. Quem foi esse que disse, vá em paz? Foi aquele que rompeu toda a barreira que nos separava de Deus, e o pecado, através do seu sangue, e esse que disse é aquele que foi chamado de príncipe da paz. É Jesus quem diz, vá em paz, e ao mesmo tempo proporciona essa paz. Ele, somente Ele, pode nos dar essa paz, e é para você hoje, que se arrepende, porque ela só teve essa paz porque se arrependeu, porque abandonou os seus pecados, e ela se lançou em adoração aos pés de Jesus. É esse que hoje diz para você também, o que, irmãos? Vá em paz. Olha para o seu irmão e represente Jesus, fala assim, vá em paz, vá em paz. Gente, não tem coisa mais gloriosa do que você acordar e poder andar em paz, sem culpa, sem nada, mas é fundamental. Essa paz não é gratuita. Há que se arrepender, há que se confessar, há que se dobrar diante do Senhor. Se você não está vivendo em paz, é possível, né, que há coisas a serem consertadas,
Acerte a sua vida diante do Senhor. Confesse os seus pecados em nome de Jesus. Porque Ele acolhe. Ele acolhe. Ontem estive ministrando aos casais de uma igreja metodista livre lá em São Paulo. E eu estava na ministração final, eu falei assim, olha, é possível que a sua esposa, o seu marido, vá abrir o coração e confessar algumas coisas difíceis. Em nome de Jesus, né? Segure a língua, porque dá vontade de, às vezes, de falar, de confrontar, acolha. Eu estava orando por isso, para que o Espírito de Cristo estivesse sobre cada um, porque o Espírito de Cristo nos faz acolher aquele que se arrepende, que confessa. E assim a nossa igreja vai se tornar uma comunidade espiritual e terapêutica, de cura, onde cada um de nós vamos ser representantes de Cristo, para mostrar que é possível e gerar esperança. E a gente ser o povo de Deus espalhado por todo o Alto Tietê. Aonde a gente estiver, nós vamos representar Cristo para este mundo. Nós vamos orar agora. Eu quero fazer 2 convites nessa manhã. Primeiro, se você nunca reconheceu Jesus como Deus e Senhor da sua vida, e hoje você entende que você é um pecador, e uma das grandes provas de que você é um pecador e precisa de Deus, o Salvador, é falta de paz, porque a verdadeira paz só tem aqueles que estão aos pés do príncipe da paz. Não tem como ser diferente. Hoje você pode entregar a sua vida a Jesus Cristo e tê-lo como seu Deus Salvador. Eu não sei se alguém aqui nunca entregou e falou assim, hoje, nessa manhã, eu gostaria de entregar a minha vida para Jesus. Eu quero tê-lo como Salvador da minha vida. Ok, o segundo convite é o seguinte, aqueles que já são de Jesus, que é a maioria de nós, um dia já entregou a sua vida, mas você reconhece que tem estado sob a acusação do diabo, tem sido atormentado pela culpa, você se arrepende e quer confessar e deixar alguns pecados específicos, porque crente não ora, me perdoe pela multidão dos meus pecados por 2 razões. Crente que é salvo não tem multidão de pecados. E a gente confessa é no varejo, não no atacado. Dá o nome e sobrenome do seu pecado para Jesus. Se você quer desfrutar dessa paz, você quer ouvir de Jesus agora, vá em paz. Eu gostaria que nós orássemos por você nessa manhã. Você pode ficar de pé, queremos orar por você. Só tem 2 tipos de crentes, os perdoados e aqueles que precisam de perdão. A vida é assim. Alguém mais? Alguém precisa? Eu gostaria, eu quero. Mais alguém? Em nome de Jesus. Isso é igreja, você ter toda a liberdade e saber que a gente é tudo igual aqui. Você está no momento assim, eu gostaria de receber uma oração. Ok, vou pedir para o nosso irmão Heitor, que é um homem que tem aprendido a reconhecer seu próprio pecado, ele tem aprendido a confessar e tem experimentado do perdão. Ele sabe como é precioso esse perdão. Represente a igreja e ore em nome de Jesus, Heitor. Vamos orar então, igreja. Senhor Deus, nós queremos agora, como igreja, colocar esses nossos irmãos Sim. que estão confessando, ó Pai, dando esse passo de fé diante de Ti. Oh Deus. Que existe um pecado específico que tem incomodado e dificultado esse contato contigo, ó Pai. Queremos Te pedir que o Senhor esteja purificando. Amém. Esses membros, esses nossos irmãos, para que eles estejam, Senhor, em comunhão contigo, ó Pai. Mas não porque pela minha oração ou pela igreja, mas porque sabemos que o Senhor é o nosso Cristo, nosso Salvador, que tem poder, que já nos salvou dos nossos pecados, Sim. ó Pai. E estamos livres. Queremos, ó Pai, te pedir, Deus,
nos fortaleça, Pai, que a gente possa vencer as nossas tentações e que a gente possa ter um caminho livre contigo, comunhão e como igreja também, ó Deus. É que te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Coloque-se de pé, por favor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um aqui, com toda a Igreja de Cristo. Amém.